O destaque de hoje, com certeza, foi o Luiz Fux. Não tem como negar. O destaque de hoje foi o Luiz Fux, o ministro do STF, que desmoralizou, acabou com Dino e com Moraes. Aquela tese do Moraes foi jogada por terra. E sabe o que acontece? Com tudo isso que aconteceu, tem gente que está falando, não, mas vai condenar o Bolsonaro de todo jeito, porque o voto dele já é voto vencido. Pode até ser. Só que tem uma coisa, com esse voto do Fux, tudo que foi dito ali, das narrativas, do 8 de janeiro, que tá no lugar errado para ser julgado, tantos e tantos terabytes ali que não teve direito da ampla defesa, ele desmontou toda a tese do Moraes. E o Dino ali com seu iPhonezinho enchendo a paciência ali, acho que conversando com o povo. Ai, agora vou perder meu iPhone agora. Ai, Magnífico que vai chegar aqui. Eu acredito que o Dino estava fazendo, era isso ali, o tempo todo no celular. Mas o destaque de hoje foi o Luiz Fux. E eu vou ler essa matéria para vocês aqui. E vou soltar aqui também a matéria. Já aproveita para se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar o seu comentário. Taca o dedo aí, porque hoje o Fux arrebentou mesmo. Olha só essa matéria aqui do Diário 360 Diário. Fux desmoraliza Moraes e Dino. Vota para absolver Bolsonaro e desmonta narrativas do 8 de janeiro. Não, foi tremendo isso aqui. Foi tremendo. Isso deve ser um dever jurídico específico e não apenas uma obrigação moral genérica. Não há prova nos autos de que os réus tenham ordenado a destruição e depois se omitido. Pelo contrário, há evidências de que, assim que a destruição começou, um dos réus tomou medidas para evitar que o edifício Supremo fosse invadido pelos vândalos. O que eu atestei pela prova dos autos que o réu Anderson Torres assim agiu. Outro ponto a ser abordado é a relação entre o crime de dano previsto no Código Penal e na Lei de Crimes Ambientais. A denúncia da Procuradoria-Geral da República pede a condenação dos réus por dano qualificado do Código Penal e dano a bem tombado na Lei 9.605 ambiental em concurso material. Dano qualificado e dano a bem tombado. O crime de dano qualificado previsto no Código Penal tem pena de detenção, como eu disse, de 6 a 3 anos, mais multa. Já o crime de bem tombado, prescrito na lei ambiental, prevê pena de reclusão de 1 a 3 anos mais multa. Apesar de compartilharem os mesmos verbos de conduta, destruir, inutilizar ou deteriorar, os crimes de dano previstos nos artigos 163 do Código Penal e 62 da Lei 9.605 protegem bens jurídicos distintos. Essa diferença é crucial, pois diante do conflito aparente de normas, quando várias normas incidem sobre o mesmo fato antijurídico, a Lei 9.605 deve prevalecer por ser considerada uma norma especial. A aplicação da norma especial. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Volta aqui para o bonitão goiano aqui, ó. Então, veja só. O Fux, ele desmontou todas as narrativas. E ele falou, olha, esse negócio, esse bolo também aí, querer julgar todo mundo num bolo só, teria que julgar todo mundo individualmente. Cada um cometeu uma coisa diferente da outra. Então ele desmonta essa narrativa que houve uma facção criminosa ali que ouviu... Não, ele arrebentou com isso. Então, hoje, você pode até falar, mas ele é um só. Mas ele veio e desmontou toda aquela narrativa. Ou seja, é o juiz de carreira, que trouxe muito bem fundamentado todos os parágrafos, tudo organizadinho, as teses, ele desmontando tudo. Ou seja, acabou a farsa da trama golpista aqui com Fux. E isso vai gerar um burburinho, isso vai tomar uma proporção tão grande que os comunistas já estão tudo doidos, correndo, lindinho aí, já lá, foi lá pro plenário, foi lá pro STF para ver de perto o que está acontecendo. Ei, estão morrendo de medo do Bolsonaro ficar elegível novamente. E aí
o chicote vai estralar. Tá aí, o destaque de hoje foi o Fux. Mas hoje, agora, eu não queria falar disso aqui não, porque me trouxe uma tristeza tão grande. Me trouxe uma tristeza tão grande. Mas eu tenho que falar disso aqui. Eu tenho que falar. Uma tristeza mesmo. Mas antes que eu coloque a matéria, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, apertar o sininho das notificações. É muito chato. Denis, você fica pedindo isso todo vídeo. Pois é, eu tenho que pedir. Porque muitas vezes vocês se esquecem de se inscrever, de deixar o seu comentário, de compartilhar. Mas eu quero trazer uma notícia para vocês agora, que já está nas redes, está muito assim... Muita gente já está sabendo, mas é uma notícia que me chocou. Eu vi agora há pouco, eu ainda não tinha visto essa matéria aqui. Porque eu estava tão focado aqui no julgamento, em tudo que está acontecendo, que eu não tinha visto. Mas essa notícia aqui me chocou muito. Tá vendo essa menina aqui, ó? Olhando para cima, o nome dela é Irina Zarutska. Era, né? Infelizmente, era. Eu vou ler a matéria aqui para vocês aqui, que é do 360 Diário. Agora o presidente Trump pede pena de morte para homem que matou ucraniana em um trem na Carolina do Norte. Deixa eu só falar para vocês o que aconteceu. Essa menina, eu vi as cenas que eu não tenho coragem de mostrar para vocês aqui, que foi algo que eu já tenho quase meio século. Ano que vem eu faço meio século de idade. Mas essa cena que eu vi aqui me chocou, me deixou assim... eu não quero que ninguém veja uma coisa dessa, principalmente as pessoas que estavam ali naquele metrô naquela hora. Esse bandido fazendo uma coisa dessa, estava sentado atrás dela, levantou-se, quando ela olha para cima, ele pegou uma faca, esfaqueou ela no pescoço. Foi algo esquisito. E essa menina, a ucraniana Irina Zarutska, de 23 anos, dia 22 de agosto de 2025, ela saiu da Ucrânia, refugiada para os Estados Unidos, procurando uma vida melhor. Procurando uma vida melhor para a família toda, para ela, o sonho americano. Só que, infelizmente, ela foi parar no estado da Carolina do Norte, que esse estado é comandado, ele é governado por democratas. E lá há uma flexibilização de criminosos. E esse cara que matou ela, que era um tal de Brown, de Carlo Brown, esse sem vergonha, de 34 anos, pasmem, como diz o Silas Malafaia, ele tinha 14 prisões e estava solto. Inclusive, por assalto a uma armada, uma série de coisas, e ele estava solto. E o Trump, o presidente Trump, decidiu, por ele, vai ter pena de morte para esse camarada. Denis, mas pena de morte é muito pesado. Mas a vítima, como ela ali, não teve a opção de se defender e ela não volta mais, né? Eu vou ler só o finalzinho aqui, né? Que já falei alguma coisa para vocês, mas o caso ganhou repercussão política quando o presidente Donald Trump exigiu publicamente a pena de morte para Brown, chamando-o de animal e louco. Em postagens nas redes sociais e discursos atribuindo o crime a políticas suaves como o crime de democratas locais, como o ex-governador Roy Cooper, o Departamento de Justiça Federal acusou Brown de crime que pode resultar na pena capital, sob a lei de ato que causa morte em sistema de transporte de massa, permitindo prisão perpétua ou execução. Autoridades federais, incluindo a promotora-geral Pam Bondi, prometeram buscar a punição máxima, destacando o histórico criminal de Brown, com 14 prisões anteriores, incluindo roubo armado. O episódio intensificou discussões sobre saúde mental, policiamento em transportes e a intervenção federal em cidades democratas, com Trump usando o caso para defender uma ofensiva mais dura contra o crime violento. Gente, eu tenho que parabenizar o Trump. Muitos de vocês aí não gostam do Trump, mas o Trump tá certo. Como que vai flexibilizar para uma porcaria dessa voltar e matar
As pessoas na rua, uma jovem, praticamente uma criança, 23 anos, querendo melhorar de vida, saiu do país dela, fugindo de uma guerra, para entrar numa guerra de um vagabundo, um criminoso ali nos Estados Unidos. Não pode flexibilizar de jeito nenhum, tem que ir para cima mesmo. Eu apoio o Trump. Se você apoia também, coloca nos comentários. Eu super apoio o Trump. Tem que dar prisão perpétua, ou então, nesse caso aí, faz um apelo para ele, para ver se ele... Eu sou cristão, viu? Faz um apelo para ver se ele aceita Jesus e arrepende dos pecados e depois passa o facão no pescoço. Né? Mas, como diz o outro, falei demais aqui. Mas é a revolta que gera na gente falar uma coisa dessa. Peço até perdão para você de falar uma coisa dessa aqui, mas é algo que deixa a gente indignado. Não dá para aguentar um negócio desse. Não dá para aguentar um negócio desse. Enquanto, né, eu falo isso aqui, tá acontecendo lá. O voto do Fux, vou pegar aqui lá do Chiquini, ele faz uns comentários legais. Eu tô aqui direto do canal do Chiquini aqui, ó. Vou jogar aqui, ó. Tá diretamente ainda acontecendo o voto do Fux lá, tá? Do TV Justiça, mas é lá do canal do Chiquini. Se eu tirar minha foto, o Chiquini tá lá, de cabeça baixa aí. Então, tá acontecendo aqui, né? Que vai terminar daqui a pouco o voto do Fux, mas já tá aí, né? Agora uma coisa eu falo para vocês. O Fux, juiz que realmente veio e mostrou para que serve o STF. Juiz que mostrou para que serve o STF. O Fux mostrou para que serve o STF. Veio, mostrou as leis, mostrou para que serve o STF. Para que seja julgado com a lei, não com o estômago e com o coração de ódio, não, de jeito nenhum, forma alguma. Parabéns aí para o Fux. E outra coisa, rapaz, eu vou falar uma coisa aqui agora que eu acho que você vai concordar comigo. O Fux, depois dessa aqui, presta atenção que eu tô falando para vocês, depois dessa, ele vai precisar de muita proteção policial, muita proteção de Deus, porque vão para cima dele com peso total. Ele não sabe aonde foi que ele mexeu, o vespeiro que ele mexeu. O Fux agora é o homem mais odiado pela esquerda. É o Fux. Até mais do que o Bolsonaro nesse momento. Fux, segura essa cabeleira aí, que senão vai cair o cabelo todinho de preocupação, viu? Tá tenso. Cuidado. Porque eles vão para cima de você. A esquerda, ela vai para cima e tem que tomar cuidado com a vida. Porque o que ele está fazendo aqui vai contra tudo e contra todos da esquerda. Todos que querem condenar Bolsonaro, todos que querem perseguir Bolsonaro, vão contra você agora. O Lindinho já sabia. Ele foi ali e falou assim, numa entrevista, ele falou, eu já sabia que ia ser assim. Eu sabia que o Fux era ser assim. Já vão para cima do Fux. Deus abençoe você. Tá ficando longo aqui o nosso vídeo, né? Tá aí o Fux com toda a cabeleira dele falando aí, né? Vou deixar até a voz dele aqui um pouquinho para que você se empolgue, né? 359L e 359M do Código Penal. Ambos os tipos penais. O tom de voz dele tá até diferente. Ambos. O verbo tentar, constituindo crimes de atentado, como aqui já foi dito. De modo que a conduta violenta ou gravemente ameaçadora deve configurar um ato executório dirigido à consecução do resultado. Pois é. Só para terminar, eu acho. Só para terminar, é só uma dica. Se algum deputado um dia ver o que eu vou falar aqui, por que vocês não criam leis para que juízes do STF não sejam políticos? Como que vocês admitem advogados do PT se tornarem juízes do STF? Como que vocês permitem um político de carreira, de carteirinha, se tornar ministro do STF como Dino? Isso é uma vergonha. Deputados, senadores, vocês não estão servindo para nada. Me desculpe falar para vocês. Vocês estão servindo só para dar gasto para a gente, porque vocês não estão mandando em nada. Foi anulado pelo STF o poder
dos deputados e dos senadores. Abre o olho de vocês, cria leis para que esses caras não entrem mais ali sendo políticos. Que seja de direita ou que seja de esquerda, que sejam juízes que vão julgar conforme manda a lei, sem o coração de militante. Deus abençoe você.